Muito bem, sejam todos bem-vindos ao primeiro Bridge Talks, o programa de entrevistas da Bridge Imóveis. Por aqui, muito conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário, dúvidas, curiosidades e, claro, os lançamentos do momento. Para começar esse papo hoje, eu me chamo Felipe Arantes e estou aqui acompanhado do nosso sócio-diretor, Leandro Rosa. Tudo bom, Leandro? Bom, Felipe. Como é que tá? Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade. Prazer é nosso. E também, nosso primeiro convidado, ele que é diretor da Maiojama há mais de 15 anos, ou quase 15 anos, ele vai contar essa história pra gente, Rodrigo Salomão. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui estreando, o Bridge Talks. Para nós é uma honra muito grande. E obrigado por achar um tempo na tua agenda também. Capaz. Tinha que estrear com um amigo, né? Tinha que ser. Um amigo que o mercado deu. Então, como vocês podem ver, o nosso estúdio hoje, a gente está aqui na Arena Maiojama, onde no futuro será o novo empreendimento, o Tomás. E a gente vai falar um pouco sobre o Arena, a gente vai falar um pouco sobre o Tomás, vamos falar um pouco também sobre o Ares. Mas antes disso tudo, até para a gente conhecer um pouco, tu que já tem experiência, já passou por alguns ciclos no mercado, também já passou por alguns ciclos dentro da Maiojama, nos conta um pouco como que começa essa história do Rodrigo no mercado imobiliário. Tu começa já na Maiojama, dá um briefing assim da tua história até aqui, para a gente conversar um pouco. Essa história é uma história longa, na verdade, Eu tenho quase 15 anos de empresa, eu entrei em 2008 na Maiojama, e eu venho do mercado automobilístico, que não tem absolutamente nada a ver com o mercado imobiliário. Eu trabalhava no escritório regional da Fiat aqui em Porto Alegre, que era a regional da fábrica, que fica em Minas Gerais, né? Então a gente atendia Rio Grande do Sul e Santa Catarina e tal. E um belo dia, um headhunter me chamou, me convidou para conhecer uma oportunidade e tal. E eu falei, não tem a menor chance, né? Não, mercado imobiliário, imagina e tal. Mas eu fui conhecer, porque ele disse que era uma oportunidade bacana, uma empresa sólida, uma empresa de valores, uma empresa interessante. E eu acabei indo conhecer, né? E tive uma primeira entrevista com o Antônio Pedro, que é um cara que sempre se auto-intitulou estagiário sênior da Maiojama, desde a fundação da empresa. E a gente teve uma química muito legal, assim. E naquele dia eu tomei a decisão, não, eu vou entrar nesse mercado, eu vou mudar, dar uma mudada importante na minha vida. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, eu acho. Uma das melhores. Eu posso dizer que a história dele é muito parecida com a minha, porque quando fala que falar em mercado imobiliário, nem pensar, na verdade, eu também era de um outro mercado, isso 2011 também, eu entrei acho, um ano no mercado, um ano depois de ti, que eu estava em São Paulo, no mercado de telecom, e aí na época o Felipe Engel, que eles estavam fundando a Foxter, a gente teve uma conversa junto com o Carlos Abud, se lembra que era do marketing deles, e enfim, que ajudou muito também na época. E a mesma coisa. Não, mercado imobiliário. Então Daí eu vim, comecei a conversar com um pouco o pessoal daqui, o que tu acha? O pessoal da época que era conselheiro da Câmara Americana, e eu falei, mercado imobiliário, que eu queria voltar para o Sul. E aí todos, cara, um mercado que tu entrar, tu vai fazer a festa. Então vocês dois de outras áreas, outros segmentos, ali por 2008, 2010, ingressam então no mercado imobiliário. E como que era esse mercado imobiliário ali em 2010? Porque a gente sabe que naquela época tiveram diversos lançamentos, eu não sei, mas acredito que mais ou menos na mesma época a gente tem a linha Trend, que é toda ela lançada também pela Maiojama. Tu chegou a pegar essa parte, Leandro? Eu entrei em 2011, o restinho do Trend City, mas foi o que me motivou depois também a continuar a vivenciar o trend Nova Carlos Gomes, exatamente. Eu não acreditava que era aquilo, mas depois a gente vai conversar um pouco. Mas o Rodrigo venceu o Trend City, eu não peguei o Trend City. Como que foi essa etapa, assim, Na verdade, em 2008, quando eu entrei, o mercado estava num bom momento. Depois veio aquela crise internacional lá dos bancos, das americanos. Sim, a bolha. Aquela bolha imobiliária, né? Que foi muito complexo, mas que nos atingiu pouco aqui. Acabou nos atingindo um pouco depois, na verdade, né? Nos anos posteriores. Ali em 2009 deu uma chacoalhada e tal, mas em 2010 a gente lançou o Trend City Center, que na época acho que era o maior empreendimento já lançado em Porto Alegre, empreendimento único, né? Era o primeiro multiuso de Porto Alegre mesmo, né? A gente viajou muito atrás de referência, a gente foi para vários lugares, não só
mundo afora, mas no Brasil também, que tinha já algum tipo de referência bacana. Trazia o conceito moradia e trabalho. Exato, e as pessoas diziam, aqui em Porto Alegre isso não vai funcionar, imagina, um apartamento de 38 metros quadrados. E naquela região ainda que estavam um prédio lançando, todo de vidro, que isso, que não se lançava alguma coisa lá, quantos anos, né? E isso é o bacana, acho que, de falar dos Trends, né? Era uma região super nobre, né? Ali, Borges, esquina com Ipiranga, né? Um terreno de 10 mil metros quadrados, um quarteirão. Com toda a nossa orla ali. Com a orla, que era abandonada na época, e tinha um shopping e tal, né? Mas não tinha mais nada. Era uma região que era uma esquina, um areião ali. E o Trend veio com esse conceito, né? Completamente arrojado. E foi um grande sucesso, um negócio inacreditável. A gente... são 3 torres, são quase 40 mil metros de área de venda, né? Um projeto de área... 80 mil metros de área total. Qual que era o VGV lá, mais ou menos? Na época era 290 milhões, na época, se vendeu 12 anos atrás. Hoje seria 700, sei lá, 600. Mas 290 milhões que se vendeu em quanto tempo? Se vendeu em 30 dias. 30 dias. É isso que naquela eu te digo, que era época. uma coisa... E daí tu pegando esse finalzinho, digamos assim, finalzinho, eu digo, dessa etapa entrando, aí tu disse, opa, peraí, mercado imobiliário pode acontecer alguma coisa, tem alguma coisa aqui. Eu entrei no mercado, deu ali alguns meses, eu me lembro direitinho, num sábado, que chamaram uma reunião que o Antônio Pedro e o Rodrigo iam apresentar um projeto, mas ainda com imagens que não eram definitivas, porque eles trabalhavam uma pré-venda, enfim, pré-apresentação, na verdade, mercado corporativo antes do residencial, e aí todo mundo foi para, me lembro que deviam ter uns 15 gerentes na época, a Foxter, daí a gente entrou na sala, entra ele e o Antônio Pedro, começaram a apresentar o empreendimento, e como eu era novato no mercado, bom, é a mesma coisa que pré-eleição, né, de futebol. Saí de lá e falei, cara, quando que a gente começa a vender? E aí, a hora que fez o lançamento, eu não acreditei naquilo lá. O trem de Nova Carlos Gomes foi em quantos milhões também tinham para ser vendidos? Nova Carlos Gomes foi em 2012 e era um VGV semelhante, já com preço já um pouco acima na época, porque o mercado se valorizou muito naquela época. Mas também era um VGV de mais de 300 milhões. Mas de tirar pedido, assim. Que foi vendido em 45 dias, eu acho. O legal é que desses 300 milhões, 90% foi vendido em 15. E aí o resto foi... Né? E um pouco mais, então, sobre essa estrutura de venda da época, porque hoje a gente tem essa estrutura que antigamente tinha muitos plantões de venda, com os decorados e tudo. Hoje a gente já está numa nova experiência, que os plantões são mais de experiência para o cliente. Naquela época, e tu também, Leandro, pode ajudar, como é que era aquela relação assim com o profissional, o corretor e os seus clientes? Como é que isso se dava naquela época? Hoje a gente sabe que está um pouco diferente. A gente vai falar disso também, mas naquela época como é que era mais essa relação? Também era nesse modelo de ter os lançamentos com os decorados, o corretor fazia o plantão, como é que era essa dinâmica? Até porque o mundo não era tão digital também, né? Na verdade, ele estava iniciando, né? Eu acho que o Rodrigo ele pode falar com mais propriedade, porque ele tanto era um sucesso as vendas, que a briga entre as imobiliárias, as vendas não eram tão pulverizadas como hoje. Me corrija se eu tiver errado, mas é o que eu vejo. Tu diz imobiliárias mais específicas. Então, tu tinha 13 imobiliárias ali, 13 imobiliárias que brigavam, inclusive brigavam no bom sentido. Sim. Mas por eu me lembro na época por espaço, que era o tal do espelho, né? Que eu quero ter 50% do espelho. Aí o Rodrigo ficava lá na situação que vinha lá o Dudu me dá o prédio inteiro porque eu vendo esse prédio inteiro. E vendia, entendeu? Então a demanda era tanta que tu ficava naquele balanceamento, tipo, para quem que eu vou dar um pedaço dessa fatia aqui? Acho que era um momento que talvez pouca gente tenha vivido na época, inclusive, né? Era um momento que tinha muito mais demanda do que oferta. Era um momento que tinha muito investidor entrando, estava na moda entrar no mercado imobiliário, comprar sala comercial, o que for depois foi para o apartamento compacto, né? Mas eu acho que isso principalmente é uma diferença drástica para agora, né? Tinha as imobiliárias brigavam pelo espelho. Não, quero uma unidade a mais, quero uma a menos, quando é que vence a reserva do outro? Né? Então, tinha uma demanda, porque elas tinham também a sua demanda, né? A imobiliária nos demandava porque o mercado demandava dela, os clientes. E isso hoje é completamente diferente. As pessoas hoje, quando vão comprar um imóvel, é uma compra muito mais qualitativa, vamos dizer. A pessoa entende. E eu faço uma relação daí com o carro, tá?
O mercado imobiliário, quando eu entrei, eu achava que não era nada profissionalizado no sentido de demonstração de produto. Conhecimento do profissional, tu diz? Eu digo, não, a forma de demonstrar. Eu acho que o carro, claro que é muito mais fácil vender um carro, né? Tu bota no site, tira foto, gira e tal, olha ele por cima, por baixo, muda a cor e tá resolvido. O imóvel, até hoje não tem ainda, não se conseguiu digitalizar isso de uma forma, né, que resolva digitalmente. Nunca, e acho que nunca vai resolver. Sim, o mercado imobiliário como um todo, de forma assim, em termos de inovação, ele também é um pouco mais atrasado do que outras indústrias, Exato, digamos assim. Depois da pandemia isso mudou mais ainda, né, acelerou. Mas ainda tem um caminho. Mas assim, então na época tinha uma demanda muito grande. O que mudou muito para agora também, a gente, como o Leandro falou, resolvia um empreendimento gigantesco para a época, de 300 milhões de VGV, com 2, 3 imobiliárias, com tranquilidade. Né? E podia ser com uma só, hein? Podia ser com uma só. E o que é bom, se ganhasse, vendia. O trend da Borges foi praticamente com uma imobiliária, né? Mas assim, é muito bom para a incorporadora trabalhar com poucas imobiliárias. Sim. Quando é possível, né? Porque é uma venda de mais qualidade, uma venda mais tranquila, não tem atropelo, né? Porque a imobiliária controla a sua disponibilidade, né? Então, mas hoje em dia isso mudou muito. Hoje em dia o que a gente fazia com 13 imobiliárias tem que fazer com 50 imobiliárias agora. Com o mercado todo praticamente. Exatamente. As imobiliárias se fragmentaram em imobiliárias ainda grandes, algumas médias, e muitas pequenas. E pequenas eu digo de 1, 2, 3 pessoas. Sim. Né? Que são escritórios, que muitas vezes nem têm escritórios, mas são profissionais do mercado. Né? E que hoje vocês também têm que dar o mesmo atendimento e promover da mesma forma. Tem que chegar lá a informação com a mesma qualidade. Né? Que é onde eu digo que eu costumo falar bastante na Bridge, que é sobre isso. Para tu ver como o corretor ele precisa realmente estar preparado para atender o cliente, até porque ele está passando pelas imobiliárias. Então, enfim, é aquilo que a gente conversa direto lá na empresa, que bom, o cliente, hoje em dia, o cliente está procurando imóvel de alto padrão, ele passa ali pela Bridge. O que eu preciso? Bom, gente, reter. É atendimento, preciso reter, preciso fidelizar, preciso de que forma, né, com profissionalismo a gente vai pegar esse cliente e fazer todo o processo de venda com ele. E tem um negócio que eu acho importante, que a gente está na incorporadora, não está na imobiliária, né? Mas a gente olha o funcionamento, né, do mercado como um todo, Sim. Das incorporadoras, das imobiliárias. E tem um negócio que eu acho que é tão óbvio e tão pouco explorado, que é a carteira de clientes, sabe? Bate muito nisso. Se eu sou da imobiliária, vendi para ti um apartamento, em 5 anos, 6, 4, 10, tu vai trocar aquele apartamento, vai querer comprar uma sala, algum tipo de movimento tu vai fazer. Sim. Se tu tens em mim uma referência bacana, pô, tu vai me procurar e vai me indicar alguém e tal. E eu vejo, por mais inacreditável que pareça, as pessoas vendem e esquecem o cliente. Sim. Sabe? Se o cliente liga, eu quero pedir um boleto, não, liga para a incorporadora, não é comigo. Sabe? Então, assim, é tão óbvio e tão simples, né? Eu venho de uma família, como o Leandro falou, eu sou jovem no mercado imobiliário, mas eu venho de uma família de corretores, donos de imobiliária, e os meus pais, então, eu sempre aprendi disso, né? Eles vendiam constantemente, sempre para as mesmas pessoas. É claro, o tempo é longo, a jornada ela é longa, mas a carteira deles, a partir do momento que é criada, sempre muda, então eles nunca abandonam esses clientes. Perfeito. E isso a gente nota lá, a gente conversa bastante, eu e o Leandro também, que é tentar mudar também a visão do corretor e não só pensar no lead, porque hoje a moda é o lead. E o lead não é o teu cliente comprador. O teu cliente comprador é o dono do imóvel. Então, o dono do imóvel que tu agencia, que tudo, esse é o teu cliente. Pode não ser hoje, mas bem trabalhado, é ele que vai ser. E é isso que em todas as apresentações, na verdade, que tem de empreendimento novo na Bridge ou coisa do tipo, todos vocês, os diretores ali, o Martinelli, o Bordini, assim, pessoal, batam na carteira. Só voltando um pouquinho atrás ainda, naquela época, então, esse negócio do lead ou do contato, como é que ele funcionava assim? A demanda era tanta que a gente não tinha toda essa... Porque hoje a gente vê que o contato que passa em uma empresa, ele passa em todas. E aí vai do cliente também reter. E na outra ponta agora da incorporadora, o que a gente percebe? A gente muda um pouco o cenário de plantãozinho, com decorado e tudo, que, enfim, e a gente então monta a Arena Maiojama, para trazer a experiência do que o cliente vai viver aqui. Que, querendo ou não, é uma ajuda que acaba a Maiojama dando às imobiliárias, de mostrando, eu acho que no final das contas, isso que ele sente que falta é o que ele acabou proporcionando agora, que é o quê, gente? Convida o cliente para vir aqui, porque tu olha isso aqui, é impressionante, tu convida para ir lá
jogar tênis, para jogar beach tênis, para conhecer onde vai ser o espaço, para tomar uma cerveja, um espumante, assistir um jogo, e não um convite para comprar um imóvel, que é o que a gente está falando, que é relacionamento, né? Então, e a Maiojama, até falando um pouco assim do que eu vejo desde a época que eu entrei no mercado, ela sempre, né, dando um passo à frente sempre que ela vem. Foi assim nesses lançamentos do Trend, foi assim quando se terminou os Trends, foi para a Zona Sul, onde ainda tinha uma resistência em novos lançamentos. Na Zona Sul, a Maiojama foi lá e colocou 2 empreendimentos lá que realmente mudaram a região, né? Acho que o Rodrigo pode falar bem, o Paradouro foi um estilo, até lembra um pouco o estilo aqui, estilo Uruguai. Então vocês sempre na frente também com nessas ideias inovadoras. Né? A Maiojama sempre foi uma empresa inquieta, né? A gente fala com um olhar diferente, acho que é uma denominação bacana, uma empresa boutique, e que nós temos lá, e de novo falando do Antônio Pedro, né, que é o cara que criou essa marca, né, sem dúvida, tá com a gente há 45 anos, hoje ele é o presidente do conselho da empresa, e ele nos passou muito esse olhar, né, nós somos proibidos de fazer commodity. A gente não faz um projeto que não vai ter alguma coisa de diferente do lado, para o outro. A gente tem que sempre trazer alguma coisa nova. A gente tem que ter que seja uma boa arquitetura, que é uma obrigação, né? E que vocês conseguiram ao longo dos anos trazer muita coisa procura boa. trazer. A Maiojama foi lá precursor em neoclássico, em o primeiro loft de Porto Alegre. Primeiro AAA em Porto Alegre, acho que foram foi vocês. O Moinhos Loft, o primeiro AAA, que foi o Carlos Gomes 222. O primeiro multiuso, o primeiro flat, que foi o Millennium Flat lá na Borda de Medeiros. Então tem uma lista enorme de coisas novas que a Maiojama trouxe para o mercado, né? E a saída para a Zona Sul também, né? A gente falou, pô, para a Zona Sul tem que ter algum sentido, né? Pô, a Zona Sul tem a ver com o Uruguai, né? Esse rústico, elegante, né? E a gente fez lá o Parador, que foi um negócio incrível, que também foi, apesar de ser um produto residencial, zero investidor, foi 100% vendido em 5 meses, eu acho. Também inovou, tinha um stand de vendas dentro do Shopping Praia de Belas, com decorado, acho que foi o primeiro também. E depois veio o W, que a gente lançou em 2016, também numa esquina icônica lá da Zona Sul, na Barbedo com a Venceslau, onde era o McDonald's, o Antigo Nacional. Exatamente. Projeto incrível também, que tem uma cara diferente, né? Todo mundo dizia, não, tem que chamar de trend. Não dá pra botar um trend na Zona Sul, né? Tem que respeitar a região onde a gente está se inserindo, né? Teve o Arts também, que foi um ano antes do W e depois do Parador, que é na Cidade Baixa, um terreno super desafiador, do lado do Zafari, com pouca frente, mas uma localização incrível. E a gente também, né, pô, como é que a gente vai se inserir nesse bairro aqui, respeitando esse bairro? Uma coisa que eu acho interessante da Maiojama é essa diversificação que vocês têm, que além de regiões diferentes, público-alvo também diferentes. Então, na verdade, porque a entrega de vocês sempre é muito boa e até o público que, de repente, tem outro ticket de investimento que não tão alto, também consegue aproveitar dos empreendimentos de vocês. Porque a gente fala, o padrão cultural das pessoas não tem nada a ver com o bolso das pessoas, né? Então, a gente pode ter uma pessoa que mora num apartamento de 40 metros que senta para conversar aqui de um apartamento de 464 metros quadrados. Né? Mas ele, no momento de vida dele, ele não precisa de um apartamento daquele tamanho. Então, acho que isso é muito importante. E a gente procura ter uma marca que as pessoas se identifiquem dessa forma, né? Pô, esse aqui é um negócio diferente, com cuidados, né? Desde a concepção do produto até a forma de venda e até o produto final, depois, que é um legado. Né? Eu acho que legado é um negócio muito importante. A gente não pode ficar vendo imagem, maquete eletrônica, videozinho no lançamento e depois esquecer do produto. Perfeito. Porque o importante é o produto pronto. É o que vai ficar, né? E trazendo isso, então, agora mais para o presente aqui, para a própria Arena, a gente que acompanhou desde 2020 uma série de lançamentos também, a gente tinha uma demanda muito reprimida, a pandemia também fez com que antes a gente estava na onda dos super compactos, aí agora com a pandemia as pessoas queriam mais espaço, queriam mais conforto, queriam mais lazer, então a gente começa a ver também uma série de lançamentos já atingindo de novo um público 3 suítes, apartamentos acima de 180, 200 metros, e a gente, então, agora vem aqui para a Arena, para o Tomás, que acaba sendo um empreendimento nessa região desse eixo Nilo, que também vem passando agora para uma nova transformação, o eixo Nilo Peçanha, Carlos Gomes. Mas o que me chama a atenção é que eu, enfim,
como eu disse, sou jovem nesse mercado, mas desde 2020, quando eu venho acompanhando mais de perto, um lançamento e um empreendimento como esse aqui, dessa forma, nessa experiência, eu ainda não tinha visto. Tu vê, na verdade, Porto Alegre agora está passando nessa região Nilo aqui, eu acho que é maior, acho não, sem dúvida é de maior desenvolvimento imobiliário. Sim. Depois de, sei lá, de 10 anos mais ou menos. Sem dúvida é onde está aí. E aí entra o Tomás, que disputando com inúmeros empreendimentos aqui na região, está tendo um sucesso. O que tu acredita nesse sucesso? Que a gente estava comentando aqui, a gente estava rindo outro dia, eu falei assim, pô, Rodrigo, tá sendo comentado por todo mundo, porque realmente é um empreendimento hoje que está vendendo, né, de um padrão altíssimo, do padrão de luxo, né, que a gente sabe que tem muitos lançamentos de luxo aqui no mercado hoje, mas é um dos empreendimentos, sem dúvida, que de maior sucesso de vendas agora nesse segundo semestre. E só complementando para também quem não conhece o Tomás, nos dá um apanhadinho geral dele, assim. Eu acho que nada mais é que uma história bem contada, né? É um terreno muito nobre, um terreno de 4.150 metros, 3 figueiras, com possibilidade de verticalizar, que é um negócio raro no Três Figueiras, né? São pouquíssimas opções que se tem de terrenos que tu consigas viabilizar isso. E dando um passinho atrás, né? Esse é um terreno que foi montado, né? A gente comprou primeiro um terreno. Quantos são? Quantos terrenos são? São aqui? 2 terrenos. 2 terrenos. A gente comprou primeiro um terreno, aprovou um projeto e depois conseguiu comprar um outro terreno. Rasgou aquele projeto e aí nasceu o Tomás. É que um dos terrenos era um gigante, que eram as quadras de tênis. Exatamente, que era o clube de tênis. Sim. E depois a gente comprou o terreno do lado, que era um prédio da Oi. E aí virou um terreno praticamente quadrado, com 2 frentes. 4.000 metros. 4.150 metros. Então, e a gente foi atrás de uma arquitetura incrível, tanto de exteriores com a Ideia 1, quanto interiores com a Ambidestro. A gente foi atrás, pela primeira vez, assim, com muito afinco, de um paisagista que fosse diferente. Porque quando a gente entrou aqui, falou, pô, esse lugar é verde, né? A gente tem que valorizar o verde nessa região aqui, que é uma região árida da cidade, né? A gente foi atrás do Ricardo Cardim, que é um paisagista paulista incrível também, especialista em paisagismo nativo, né? Então ele respeita as regiões onde ele está inserido, né? Onde ele faz projetos. É o primeiro projeto dele em Porto Alegre. E a gente trouxe esse verde tanto para o embasamento todo, quanto para a fachada. Para a própria fachada também. De uma forma respeitosa, né? De uma forma inteligente, que tenha lá irrigação automatizada, que não seja um problema, né, para o condomínio. Então é um negócio muito bem pensado. A gente fez questão de fazer uma torre única, né, porque a gente acha que torre única é um baita de um ativo, né, e muito raro. A gente vê bons terreno desse tamanho normalmente tem 2 torres, para não dizer sempre, né, e a gente bateu forte, não, vamos fazer uma torre única. E ter muito respiro, né, a gente veio aqui e falou, não, esse terreno tem que ser respeitado, né. E a gente foi atrás da parte de lazer, tem um lazer absolutamente incrível, né? E ele tem um grande diferencial, que é um terreno de 4.150 metros e 29 apartamentos. 29 apartamentos. Isso, para mim, é uma coisa assim, difícil de replicar, né? Então a gente sempre fala, esse projeto é especial e tal. Esse aqui a gente fala, não vai ter outro, né? Então, acho que isso é uma história bem contada, né? Desde o produto até a comunicação dele, né? O nome que caiu de maduro, né? Sim, perfeito. Não tinha como ser diferente, né? E hoje todo mundo que vem aqui, eu sei que o Leandro vem quase toda semana, se não toda semana. Ele tá voltando ele tá voltando entrando em forma agora. As raquetes. 2 quadras de tênis aqui todo dia para ser usadas, tem que vivenciar isso, que é o que a gente estava comentando, que eu tive o prazer também, até pela proximidade que a gente tem de participar junto com a Maiojama e a agência, que também é um parceiro, né? O Dani Skrovonski, que é um parceiro de muitos anos, e aí mais recentemente com a Nirim, ele, o Thiago e a equipe. Juntou uma galera. O Rodrigo me convidou para participar um pouco também da conceituação, pessoa, toda aquela parte realmente, e foi um barato. E o melhor de tudo, acredito eu, né, pelo menos que na época, acho que não se tinha ideia ainda de 100% de se deixar realmente as quadras aqui, né? Nada. Mas quando ele fala que é uma história bem contada, é que, bom, realmente definiu o conceito e tudo mais, falou, ok, e para vender, que é o principal, né? Como é que vai ser feito? E aí o Rodrigo começou a ter essa ideia que veio muito em São Paulo, está sendo usado isso,
não para empreendimentos imobiliários, eu me arrisco dizer que eu acho que é o primeiro no Brasil para empreendimento imobiliário. Uma arena, né? Em São Paulo tu tem Arena BTG, tu tem algumas arenas lá, Sim. que é justamente isso que a gente estava falando há um pouco tempo atrás ali, que é a experiência com o cliente, não está ligando para o cliente só para vender o imóvel, vamos lá, vamos jogar tênis, porque não necessariamente ele vai comprar aqui, ele pode comprar num próximo lançamento, ou daqui 3 anos, ou comentar com os amigos dele que teve lá na Arena Maiojama, e o amigo, o que é a Arena Maiojama? Ele vai falar. Então, e aí nisso, que eu acho que vem em conjunto, assim, perguntando sobre as vendas, que é um sucesso, que a gente fez para o Rodrigo, acho que isso faz muito, tá totalmente ligado ao sucesso de vendas também com essa ideia de se fazer isso aqui, que realmente... Porque o que a gente tem, desculpa de interromper, mas o que a gente tem visto dos clientes é exatamente isso, eles vêm aqui e jogam tênis, não é mais ver, como é que vai ser o meu apartamento, que é o tal da commodity. Aqui não, aqui ele está vivendo a experiência de que ele vai descer do apartamento dele e ter exatamente essa infraestrutura. Tem a vista do térreo, para viver. Já tem uma vista totalmente liberada, né? Está aqui, a vista que tem empreendimento do térreo, já é uma coisa... A ideia da Arena foi muito assim, de uma hora para outra, não foi um negócio que estava sendo pensado, né? A gente estava estudando, fazer um stand de vendas aqui no local, o terreno é grande, tinha facilidade de fazer, tem as quadras, então é muito fácil de colocar em cima, né, uma construção. Mas aí um dia a gente veio aqui e pisou aqui e falou, não, peraí, não faz sentido a gente jogar fora essas quadras maravilhosas que tem. O empreendimento vai ser entregue com quadra de O empreendimento tênis. vai ser, esse lugar é lindo, é verde, é um astral, né? E aí eu provoquei o Leandro, que é um cara completamente envolvido no tênis. Porra, o que tu acha? Como é que a gente pode fazer e tal? E aí a gente começou a pensar na ideia. A gente fez uma reforma rápida, né? A gente brincou, eu sempre transformar isso aqui em José Inácio em 30 dias. E foi feito. Conseguiram. E foi feito. E esse projeto e esse lugar é um lugar low profile, sabe? Que a gente identificou um público não atendido em Porto Alegre, né? Aquele cara que quer um negócio de qualidade e tal, mas ele não precisa... A própria abordagem, como a gente vinha falando das Exato. diferenças corretoras. E a Arena é um lugar, como o Leandro falou, para a pessoa vir aqui respirar. A gente vê as pessoas vêm aqui, jogam, ficam mais 1 hora sentado, ou tomam uma cerveja, ou tomam água. Ninguém quer ir embora daqui. Então, o lugar é muito legal. E quem é que vem aqui? Já clientes, prospects vindo das imobiliárias, parceiros. E o mais importante, não é cilada. Tu não chega aqui, me dá teu e-mail, teu RG, teu CPF, para eu te encher de e-mail Vem só marketing. viver isso daqui com a gente. Vem aqui viver, vem jogar e se fizer sentido, vem conhecer o empreendimento que está aqui. Uma área separada, né? A gente tem uma área muito legal, Uma tem uma maquete maquete linda. incrível aqui, acho que é a maquete mais legal que a gente já fez. E isso acontece ao natural. As pessoas falam, mas eu quero conhecer como é que é, o que vai ter aqui, o que é Tomás, que história é essa? E isso é incrível, porque Que e aí a bacana. pessoa sai e conta para outra pessoa que vem jogar, mas eu posso jogar também? Pode. A gente tem é tudo digital o agendamento que é feito. Uhum. E os já clientes começam a ficar cativos, né? A gente tem clientes que jogam 5 vezes por semana. Exato. Aqui. Daí trazem um amigo, trazem a esposa, trazem alguém. Leandro. O Leandro é um prospect, mas ainda não... Tá? O dia que a gente conseguir vender para ele, aí deu, né, cara? Mas... Então, acho que a Arena foi percebida dessa forma, né? E ele é a Arena Maiojama. Ele é o Tomás, é óbvio, mas o Ares, que é o nosso outro projeto ali na Soledade, que é um empreendimento incrível, boutique, de apartamento de 2, 3 suítes. Funcionou muito bem para a região. Também, ele assina junto a Arena, ele é a parte do beach tênis, né? É assinado pelo Ares. Então, a gente fez essa distinção. E a gente... São 2 empreendimentos que acabam por conversar também, né? Exato. E a gente deve ficar aqui até março, que no final de março inicia a obra em si. E tem uma programação muito legal até lá, né? A gente faz eventos com clínicas infantis, eventos de duplas de tênis, feminino, masculino. A gente fez na inauguração da Arena uma clínica com o Thomas Koch, foi um negócio incrível, né? Trouxe muita gente para cá. E a gente tem eventos de empresas que estão pedindo para usar o espaço e tal, de pessoas próximas. Então, ele está sempre em movimento, né? A gente está aqui agora, a gente deu uma trancada na agenda. Porque senão ia estar o popoque aqui para tudo que é lado e a gritaria do beach tennis também acontecendo. Né? Então, o empreendimento aqui, a Arena, fica até março. Até março, até final de março. Tá. A gente sonha em, daqui a pouco, viabilizar um pedacinho dela sem atrapalhar a obra Ver como vai por mais funcionar. um tempo, mas é cedo ainda. A gente está
gente tem uma primeira programação que encerra em dezembro, se não me engano, dia 22, 23 de dezembro. Depois a gente volta no início de janeiro. Então até dezembro tem um calendário mantido praticamente diário de eventos e coisas acontecendo aqui. E em janeiro a gente vai disparar um novo calendário até março para conhecer aqui o espaço. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente entrar aí no encerramento, que é agora para quem é do cliente, né, no mercado. Que todo mundo, que isso aí, a gente que está à frente, a gente se depara com isso todo dia. Os preços do mercado imobiliário hoje, a gente já fala, a gente já ir porque todo mundo, não, porque o preço tá uma loucura, só que a gente sabe que com a pandemia também os preços de mão de obra, de material e tudo mais, eles realmente mudaram. Sim. Mas mesmo com isso, o empreendimento vem vendendo, que é realmente, como eu falei, no segundo semestre, acho que é um dos maiores sucessos aí de vendas em Porto Alegre. O que tu enxerga disso, das vendas que vocês fizeram, que não foram poucas, foram muitas? Como é que tá essas reuniões de fechamento? Estão mudando muito o fluxo de pagamento ou não? Para quem não tem o costume de comprar imóvel, a hora que recebe aquele fluxo de pagamento, tem se alterado muito? Como é que tá isso? Só para entender um pouco, para quem tiver interesse até poder já conversar também, entender melhor como funciona. Falando de preço, sim, de mercado, né? Na pandemia, muitos insumos dobraram de valor, né? Uns 50%, 60%. Então, teve muita coisa que aconteceu que realmente mudou o preço dos imóveis, né? Mas a gente acha que tem que se ficar dentro de uma realidade, né? Não adianta a gente sonhar com valores que o mercado, por melhor que seja o teu produto e que o cliente não vai conseguir aderir, não tem aderência... mesmo tendo justificativo, né? Então a gente trabalha com um preço que a gente acha completamente coerente, né? Hoje a gente tem conseguido viabilizar negócios num preço médio aí na faixa dos R$20 mil. Essa é a realidade. Dependendo da altura, do lado, claro, né? Sim, mas isso varia muito, média. Mas é uma média que está por aí. O fluxo de pagamento muito semelhante assim, ao da tabela, que é um fluxo meio a meio, né? Acontece casos de pessoas que querem antecipar, pagar à vista, aí tem um desconto um pouco maior, obviamente, mas tem 2, 3 casos que foram assim. Mas, de novo, eu acho que é um empreendimento para esse público low profile, né? O cara que ele tem esse valor, mas ele vai fazer um fluxo que não tire o sono dele, que fique tranquilo. Fique confortável também. E o grande... E aí tem uma outra coisa legal, né? O projeto foi concebido lá atrás, com 34 apartamentos de 232 metros quadrados. Na verdade, 32 e 2 coberturas, né, de 464. E aí, né, na evolução e tal, a gente começou a ver, peraí, tem um espaço aqui no mercado que não está atendido, que é o de 464. Só que não adianta fazer uma junção de apartamento forçando a barra, né? E quando a gente lá atrás desenvolveu o projeto, tanto na parte do core central de elevadores, na parte de fachada, a gente falou, vamos fazer um desenho que seja uma integração bacana, né? E aí nasceu a ideia dos apartamentos de andar, né? E a planta é incrível. Né? A planta ficou impressionante mesmo. Bom, tanto é que venderam todos, só tem um. Só tem um. A gente ouve os arquitetos falando, né? Essa planta tem 464, mas se tu me falasse que tem 600, eu acreditaria. Porque ela é redonda, né? Tem um living de quase 200 metros quadrados. Perfeito. Que é um negócio poucas vezes viabilizado, né? E a gente definiu lá, meio assim, tinha que definir. Quantos serão? Vamos fazer 5. Que também atende uma demanda que aqui na região, que procura por isso, não consegue encontrar também essa tipologia, né? De 464, eu digo aqui no 464. No Três Figueiras aqui. Tomás não tinha nenhum em Porto Alegre. 380 tem, mas o 464 é uma linha... E essa integração é muito legal, a planta ficou muito legal, e a gente transformou, então, o projeto em 29 apartamentos. Porque 5 andares, né, viraram apartamentos de andar. E desses 5 a gente tem um disponível. Os outros todos estão vendidos, assinados, né? Então, aí a gente fala, podia ter feito mais. Não, tá bem assim. Acho que o empreendimento tá super bem. Quem sabe não vem um outro, né? Que a gente tem que ir atrás com alguma coisa nesse sentido. As coberturas também, a gente só tem uma, né? A outra uma já foi vendida. Também tem 464, que é uma cobertura maravilhosa. A gente brinca a vista para a Punta del Este, né? Um negócio no 20º andar. Numa região absolutamente livre, com visual 360 graus. Tá na frente do Anchieta, tá do lado do Farroupilha, tá muito próximo ao Iguatemi.
tem a Unicinos aqui. Bom, enfim, a localização tá... E tem um público muito grande, né, das pessoas que moram em condomínios aqui no Três Figueiras, né, pessoas que estão... E que não tinham possibilidade de permanecer no bairro nessa linha low profile, um negócio bacana. E é impressionante a quantidade de gente do entorno que acabou adquirindo aqui no Tomás. Que legal, que bacana. Isso. Boa. Eu vou dando uma encaminhadinha pro fim. Vamos lá. Que todo mundo tem os compromissos, é final de ano, é sexta-feira. O pessoal tem que jogar aqui. Tem que jogar, o pessoal tá aguardando. Então eu queria agradecer a participação de todo mundo. Você que é corretor de imóveis, você que é investidor, ou então que está na sua jornada de compra, não deixa de procurar a Bridge. Vamos marcar uma visita aqui para conhecer o empreendimento do Arena Maiojama. As portas estão abertas, a Bridge tem um monte de corretor qualificado, o Leandro ali também está sempre junto. Felipe também. Eu também, para a gente poder atender vocês. Agradecer muito a tua participação, a disponibilidade, a agenda e obrigado pelo papo, né? Foi ótimo, obrigado. Eu que agradeço, um prazer inaugurar aí o Bridge Talks. Obrigado. E a gente está à disposição aí, quem quiser vir conhecer aqui a Arena, seja do mercado, seja cliente, realmente conhecer a Arena e entender um pouco do que a gente está falando. Maravilhoso. Muito obrigado. Vamos lá. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Obrigado tu também, Leandro, pela tua participação e pela oportunidade. Obrigado. Obrigado. Até o próximo.